Já ouviu falar nos programas de incentivo para colaboradores? Uma equipe mais engajada trabalha com mais motivação e, como consequência, gera mais retorno para a empresa. Mas não pense que isso é coisa de grandes companhias. Pelo contrário, pequenas e médias empresas podem criar um plano personalizado e dentro do orçamento, atendendo todas as necessidades do seu mercado. Eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre como os incentivos podem ajudar o seu time a ser mais engajado para atingir todas as metas planejadas. Então aumente o som aí que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 132. Como os incentivos podem ajudar a motivar os vendedores. Bom, e o nosso convidado de hoje é Jansen Moreira, fundador e CEO da Incentive-me, startup de tecnologia para a gestão de campanhas de incentivo de vendas. O Jansen é especialista em marketing e gestão de clientes, desenhista industrial, aspirante a maratonista e entusiasta de inteligência artificial. Além disso, ele é um dos painelistas que estarão presentes no evento Omni Varejo, uma nova experiência nas relações de consumo, maior convenção do setor que ocorre entre os dias 18 e 22 de setembro em Balneário Camboriú. Olá, Jansen, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Olá, Daniel, tudo bem? Uma saudação aos ouvintes também, prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Hoje a gente está conversando, nossos ouvintes são, em geral, empreendedores, empresários de todo o Brasil e que estão sempre em busca aí de insights e reflexões positivas para os seus negócios. Para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada empreendedora e de como surgiu a Incentive-me. Ah, legal. É um prazer, Daniel. Bem, eu sou o Jansen, sou o fundador da Incentive. A gente está nessa jornada empreendedora há 7 anos. E como todo empreendedor, essa minha jornada começou com uma dor que eu identifiquei no mercado, né? Então, antes de empreender, eu fui CLT e eu sofri com essa dor. Então, meu último emprego formal, assim, eu era gerente de venda de uma grande fabricante de celulares aqui no Brasil. Eu era responsável por fazer a venda dos celulares ali para um determinado grupo de varejos e operadores de telefone. Uma coisa que eu aprendi nisso, quando você é da indústria, é que todo mundo que vende, né, você tem verba para vender. Então, toda vez que eu fazia um selling, eu convencia um varejo a comprar o meu produto, aparecia uma verba de marketing que eu tinha gestão para ajudar esse primeiro pedido a fazer o sell-out desse pedido. Então, o que eu fazia como vendedor? Eu sentava junto com o comprador ali e falava, olha, tem essa verba aqui, me ajuda a investir ela da forma mais inteligente possível para a gente poder ter o sellout o mais rápido possível. Por quê? Porque eu quero tirar o segundo pedido. Tá? E aí o varejista vinha sempre com aquele cardápio de opções, né? Olha, você pode botar um pipoqueiro na loja, você pode botar um promotor na loja, você pode investir numa campanha aqui na TV conjunta comigo, na rádio local, né? Ou pode fazer uma campanha de incentivo. E todas essas iniciativas, né, tirando a campanha de incentivo, elas são iniciativas que o ROI, ele era indefinido no início, porque eu poderia gastar a verba botando, por exemplo, promotor na loja e não ter o sellout. E aí a minha verba, eu não tinha mais a verba para resolver o problema e o sellout ainda continuava não acontecendo, então eu ia ficar sem ferramentas para ajudar isso a acontecer. Campanha de incentivo era a única iniciativa que se eu só investisse ela resolvesse o problema, que era a venda. Vendeu, eu entrego o prêmio, né? Então eu sempre dei a preferência a fazer esse tipo de investimento. Só que é muito lento, né? Então o varejista está sempre ali naquela rotina de fazer, né, início do mês tem que fechar o mês anterior, no meio do mês tem que fazer o resultado, no final do mês tem que bater a meta e depois já vira o mês de novo, tem aquele ciclo muito, muito longo. E eu falei, olha, eu vou resolver esse problema para o mercado, não vou resolver só para a minha empresa, porque eu acho que tem um grande problema que a digitalização vai permitir resolver, que é se eu conectar essas partes e eliminar todas as burocracias, eu consigo fazer essa iniciativa ser mais fluida na nossa cadeia. E foi lá que 7 anos atrás, então, eu dei esse salto empreendedor, larguei a minha carreira, consegui o primeiro contrato e aí fundei a Incentive. Ah, que legal. Mas então vamos conversar um pouquinho mais sobre assim, como que funcionam
esses programas de incentivo? Realmente existe essa verba da indústria buscando que o varejista faça essa conexão entre o produto e o consumidor final? Quais que são as vantagens que um programa desse de incentivo oferecem na prática para o varejista? Tá. Então, eu gosto sempre de dizer que a indústria, principalmente a grande indústria, ela não tem um saco de dinheiro só. Você tem dinheiros carimbados dentro da indústria. Então, quando o seu comprador senta com o vendedor para negociar, o time de vendas tem uma verba que ele negocia na margem, no prazo de pagamento, e ele consegue fazer a gestão dessa verba. Porém, existem outros dinheiros com outros carimbos a serem usados. Dinheiro de marketing, outro carimbo. Dinheiro de trade marketing, outro carimbo. Então, você tem diferentes iniciativas que você, como varejo, você pode, se você conhecer e você também tiver ferramentas, você consegue acessar investimento da indústria para que você venda mais do produto dela, né? Então, dentro da parte de incentivo, isso acontece muito. Campanha de incentivo geralmente vem como assim, tenho aqui uma verba, vamos fazer uma vez, vamos fazer outra. Mas se você é varejista, você organiza esse assunto com um modelo em que traz transparência ali para quem está investindo a verba, que é o seu fornecedor, agilidade nisso, no final do dia, a indústria, dentro do dinheiro que ela tem, é uma questão de ROI, onde ela vai investir. Eu invisto na TV, tenho esse ROI. Eu invisto aqui, tenho esse ROI. E campanha de incentivo é um negócio que dá muito certo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo trabalha com varejo, sabe? Você faz uma campanha, muda o comportamento das pessoas. As pessoas começam a falar mais de produto, colocam o produto num lugar melhor. Só que ela é muito burocrática. Então, você orquestrando isso com uma plataforma, digitalizando esse processo, o ROI aparece e aí o dinheiro acompanha o ROI. Então, você começa a trazer outros dinheiros que antes você não recebia, porque simplesmente você está mostrando que esse investimento dá retorno. Entendi. E quando você fala de indústria, você poderia dizer assim, quais segmentos da indústria isso ocorre com mais frequência? Porque pelo que eu estou entendendo, a solução que a Incentive me tem mostrado ajuda a indústria a personalizar melhor e aplicar melhor esse recurso. Mas são todos os segmentos da indústria? Quais são os principais que têm essa estratégia? Tá? Todo segmento que você tem a figura do vendedor influenciador. Então, por exemplo, o supermercado, você entra lá, ninguém vai te convencer a levar uma manteiga A ou uma manteiga B, entendeu? Não tem um vendedor de manteiga ali, porque essa é um sério. Mas se dentro do supermercado tem uma área de eletro, você tem um vendedor ali que ele consegue te orientar melhor. Tem um vendedor de serviço, tem um vendedor de seguro, da garantia estendida. Então, sempre que você tem a figura do vendedor influenciador, você tem a oportunidade de trabalhar melhor a influência em cima desse vendedor para atingir a melhor eficácia dele. Tá? Em geral, como é que é o incentivo que é oferecido? É um incentivo financeiro mesmo? É bonificação em dinheiro para o vendedor ou para a loja? Como que é na prática o incentivo que é oferecido? Bom, como é que funciona com a incentivo nesse processo de digitalização, né? Então, basicamente, esse vendedor, ele baixa ali o aplicativo, a gente identifica que loja ele trabalha e ele vê ali todos os ele vê todos os convites que as indústrias fazem para ele em ordem de comportamento. Então, por exemplo, na indústria eletro, né, no varejo eletro, é geralmente muito ligado à venda de produto, venda de serviço. Numa farmácia, por exemplo, tem muito a ver com a organização da gôndola. Então, se você me mandar uma foto da gôndola organizada, eu te dou um prêmio, tá? É, Você tem ali na parte mais de seguro, você tem uma coisa muito mais ligada à meta. Se você atingir ali um tanto de penetração de seguro na venda, você tem uma premiação, né? Então, cada segmento tem um tipo de incentivo que funciona melhor ali para o que você quer influenciar esse vendedor a fazer, né? Dentro desse modelo, umas coisas muito interessantes que a gente já viu para compartilhar, assim, né, fora da caixa, a indústria farma, por exemplo, ela paga incentivo para o atendente da loja atualizar a etiqueta de preço, por exemplo. É uma dor, porque a indústria farma negocia com a rede o desconto,
Só que a farmácia não imprime a etiqueta e não atualiza. Então, é por isso que às vezes você pega na farmácia o produto, vai lá e está mais barato no caixa. E aí você perde venda, todo mundo perde venda com isso. E repara que a indústria tem verba para motivar o seu vendedor a fazer o que ele já deveria estar fazendo. Que é atualizando as etiquetas, organizando a gôndola, vendendo, treinando, se capacitando. Mas você precisa mostrar ali que você consegue fazer isso com eficiência. Então, eu acho que aí você conseguiu resumir bem qual que é a lógica, e eu acho que quem está nos ouvindo é importante que entenda, né? Na verdade, a gente está falando aqui de uma relação da indústria com o varejista, em que a indústria está oferecendo ali incentivos financeiros para que os vendedores do varejista façam o seu trabalho melhor, façam o que já deveriam estar fazendo e sejam recompensados por isso. E pelo também que você falou, existem vários segmentos da indústria que tem essa verba e tem essa estratégia de atuação. Então, a Incentive, na verdade, ela faz a conexão entre a indústria e o vendedor, só que o vendedor ele só consegue ter acesso aos programas de benefício se a loja dele aderir. É via loja ou via vendedor que é essa conexão? Via loja, né? Então, a gente faz a conexão da indústria com o vendedor na ponta com a anuência do varejista, né? Então, e o que é interessante nisso que você colocou, né? Os prêmios são financeiros, é sempre uma questão, mas o prêmio financeiro, o problema trabalhista no Brasil, o que faz com isso? Então, o Brasil dentro essa é até uma história interessante. Quando eu criei incentivo, eu falei, eu vou ler a lei trabalhista, o que ela diz, e eu vou criar um software que quem usar vai estar dentro da lei. E aí, os primeiros 2 clientes que eu fui, eu descobri que, além da lei, existe a interpretação de cada jurídico de cada lei. Então, a gente mudou, logo no início, eu mudei o posicionamento científico para... O nosso papel não é ensinar padre a rezar a missa, entendeu? Então, o nosso sistema hoje, a gente calibra toda a interpretação jurídica do que pode, do que não pode, do varejista, a gente passa a ser o gatekeeper de governança dessa relação da indústria com o vendedor. Então, a gente tem varejistas que tem interpretação de tem um limite de premiação que o vendedor pode ganhar, um limite de campanhas que pode acontecer, um tempo de hiato que não pode ter campanhas, é uma interpretação que às vezes acontece. Então a gente parametriza tudo isso no sistema de forma que até a matriz do varejo tenha segurança de que, eu sei que tudo está acontecendo dentro dos conformes. E uma questão dessa da premiação, que você falou assim, é financeiro, não é? A gente tem mais de centenas de parceiros integrados aqui conosco. Dentro deles, a gente está integrado com o arranjo do Pix, TED, pagamento de boleto, com carteiras como o PicPay, postos de gasolina, né? Então, e prêmios também que não são financeiros, desde prêmios que vai ali do McDonald's, restaurante, a Botox, por exemplo, tá aqui. E o varejista, ele que define essa relação, entendeu? Então, assim, ok, vai ganhar pontos, o valor financeiro do meu vendedor, mas eu limito esse vendedor a só poder resgatar isso nesses parceiros aqui que eu entendo que vão trazer mais segurança jurídica para a operação, por exemplo. Legal. Você falando de segurança jurídica, na verdade, o seu exemplo aí demonstra o tanto de insegurança jurídica que existe aqui no Brasil, né? Porque essa variação de interpretação de lei que você falou, a gente sabe que existe uma variação de acordo com o local, às vezes um estado tem um entendimento, outro estado tem outro entendimento, às vezes tem uma variação por segmento. Dependendo do segmento que se atua, tem um entendimento. Então, acho que existe aí uma complexidade que, se vocês estão atentos a isso, vocês efetivamente estão ajudando, como se fosse um compliance aí dos programas de incentivo, porque realmente a gente sabe que varejista que tem unidades espalhadas pelo Brasil precisam se adaptar a legislações que muitas vezes são iguais, mas com interpretações diferentes. Acho que esse é um bom exemplo aí que você está trazendo. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente avaliar é a seguinte: todo mundo que é lojista sabe do desafio que primeiro, motivar muito bem os seus vendedores, ou seja, como criar programas de incentivo para vendedores que reflitam aquilo que eles querem ganhar, aquilo que efetivamente os motiva. Como que vocês avaliam assim, o que efetivamente motiva um vendedor hoje em dia? Qual que é a estratégia de vocês para isso? Excelente pergunta. Vou trazer alguns exemplos práticos aqui. Tem uma pesquisa
foi feita lá nos Estados Unidos, inclusive, que é o seguinte: quais são os prêmios que os vendedores mais querem e eles não recebem, né? E aí, essa pesquisa mostra o seguinte: o prêmio que os vendedores mais querem, primeiro, é meio óbvio, é dinheiro. E geralmente é o prêmio que ele não recebe. Mas o segundo prêmio que os vendedores mais querem e não recebem é um prêmio que não é nada financeiro, é um dia de folga, Olha só. entendeu? O terceiro prêmio que os vendedores mais querem é, como é que ele coloca? É como se fosse um diferencial do vendedor. Então, é o vendedor ganhar um ticket para ir num evento do mercado, por exemplo, ou ele ganhar, por exemplo, um jantar com o CEO da empresa. É uma coisa que não tem um valor só financeiro, Um ele tem um reconhecimento. valor de destaque, né? Então, ou eu apareci mais para o meu CEO, ou eu participei de um programa que me melhorou em alguma coisa, né? Então, esses são os prêmios que as pessoas mais querem e menos recebem. Mas isso eu estou falando de prêmio, né? Mas não é só o prêmio que motiva, que traz o sucesso de uma campanha de incentivo. O que a gente acredita que nesse sentido? Primeiro ponto: CNPJs não batem metas. Pessoas batem metas. E é muito comum, tanto o varejista quanto a indústria, mas o varejista, o gerente, olhar o número de lojas. Essa loja bateu a meta esse mês, essa loja não bateu a meta esse mês, e aí eu vou tomar as ações. Só que a loja não bate meta, as pessoas que estão dentro batem a meta da loja. Então você precisa olhar um nível de granularidade abaixo, porque o que a gente descobre quando com os dados que a gente já viu, é que dentro da loja você tem ali o vendedor que está muito fraco e você tem o vendedor que está muito bem. Então, quando você coloca um incentivo, por exemplo, essa loja está mal, vou aplicar um incentivo para ela, dentro dessa loja você tem vendedor que está muito bem e você tem vendedor que está muito mal. Na verdade, o segredo é você conseguir enxergar para você aplicar o incentivo, o remédio certo para a dor correta. E não existe um remédio para todo mundo, né? Então você precisa entender, a análise que a gente faz aqui é o seguinte: a gente segmenta os vendedores nas lojas A, B, C e por quartil, 1, 2, 3 e 4 quartil vendedor. Então o que isso a gente enxerga? Os vendedores, por exemplo, que são primeiro quartil, estão nas lojas curva A. Esses vendedores geralmente são 10% dos vendedores de uma rede de varejo. Eles são responsáveis geralmente por 58% da receita do varejo. Esses vendedores, eles respondem muito bem a uma campanha estilo ranking. Então, quando você faz assim, Competitivo. vou comprar uma moto. E, gente, esse mês quem vender mais vai ganhar moto. Somente 10% dos seus vendedores vão participar, vão se motivar. Porque todos os outros vendedores sabem que não tem chance, porque ou eles não estão numa loja que permita, ou eles não são as pessoas com a performance necessária. Mas esses vendedores que são responsáveis por 50%, 60% da sua receita vão se motivar. Então, o que você não pode fazer é achar que você está fazendo um ranking de uma moto e todo mundo está se motivando. Você tem que saber, esse ranking dessa moto vai ativar essas pessoas. Para as outras pessoas que são da curva B, curva C, segundo, terceiro quartil, eu preciso trabalhar numa campanha ali de ou vender ganhou, ou uma meta que eu peço para ele dar um passo a mais. E você tem ali os últimos vendedores, que são os vendedores da curva C e do quarto quartil, e ou você deveria já ter demitido esses vendedores, ou você não demitiu eles porque eles estão faltando algo para eles. E esse vendedor você precisa ter campanha de aquisição, uma campanha de falar assim: olha, a primeira venda que você fizer desse sistema, que você nunca vendeu um seguro, o primeiro seguro eu vou te dar um prêmio diferenciado, porque eu quero te tirar o preconceito de vender seguro. Entendeu? Então você precisa botar diferentes remédios para diferentes partes da sua equipe. Isso que faz as pessoas engajarem. Muito mais, inclusive, do que qual é o prêmio. Fica muito claro aí, por isso tudo que você está falando, o quanto que a estratégia na definição dos programas de incentivo é fundamental. Todo mundo que está nos ouvindo aí, que tem uma loja, tem vendedores, consegue entender muito bem isso que você está falando. Existem diferentes vendedores que vão ser motivados de diferentes maneiras. E a Incentivo, então, traz esse olhar
na hora de organizar o programa. Eu acho que existe um outro desafio, além de saber como incentivar os vendedores, que está muito relacionado às metas. Essa conversa de meta, todo mundo que tem lojas sempre tem aquela dor de qual a melhor maneira de definir as metas, como encontrar uma meta que seja realista, específica, mensurável, que ao mesmo tempo ela seja desafiadora, mas ela não pode ser tão desafiadora a ponto de desestimular. Como que você enxerga essa questão de definição de metas para as lojas hoje em dia? Esse é um grande desafio, porque o que a gente tem visto com os varejistas é que muitos varejistas não aproveitaram a oportunidade do Covid de se digitalizarem. E para você poder fazer essa meta mais precisa, né, você precisa usar dados, você precisa ser orientado a dados. E orientado a dados do nível granular da pessoa e não da loja. O que dificulta mais ainda, porque a pessoa, você ainda vai ter variáveis como ela é nova, então ainda está no período de rampagem, né? Ela veio aqui no meio da meta, ela teve uma licença que ela teve que sair, o que, que acontece com essa pessoa. Então, isso tudo é base de dados para você conseguir fazer, né? Então, você usa base de dados histórico, base de dados de sazonalidades e a base de dados de granular do indivíduo, porque a meta tem que ser individual. Não dá para. O que a gente fala, assim, o sistema, o científico até permite você fazer uma meta da rede. Se a rede atingir esse faturamento, todo mundo vai ganhar isso. Também permite, se a regional ou se a loja atingir. Mas o que a gente vê é a boa meta, ela é do indivíduo. Porque quando a meta já é da loja, lembra, dentro da loja tem um cara que performa bem e tem um cara que não performa bem. Você não consegue motivar nenhum, porque o cara que não performa bem fala, não vou fazer nada. E se bater, eu ganho. O cara que performa bem fala, pô, não vou trabalhar, porque se eu trabalhar muito, vou carregar todo mundo nas costas. Entendeu? Então a meta precisa levar a individualidade em conta. Esse seria o grande segredo da meta, é você trazer ele para o nível da pessoa. E depende completamente dessa questão que você falou de dados. Hoje em dia, nos últimos anos, na verdade, não se pode falar em varejo competitivo se ele não tiver uma boa gestão de dados. E hoje em dia não basta só você ter os dados, você precisa de ter uma inteligência para analisar esses dados. E aí a gente começa a falar de uma coisa que aqui a gente chama desse novo momento do varejo, especialmente pós-pandemia, em que a gente tem, de maneira bem clara, um novo consumidor com outras motivações, outros interesses, outras perspectivas, e aí o lojista ele tem que estar preparado para entender esse novo consumidor. Você enxerga assim também que nos últimos anos a gente tem aí no mercado um novo consumidor e que para atendê-lo os lojistas precisam se adaptar, os vendedores precisam também se adaptar. Você enxerga dessa maneira que a gente está nesse momento de transição? 100%. Eu acho que não tem uma viva alma que vá responder diferente esse momento de transformação digital que o Covid acelerou, depois que essa mudança de comportamento omnicanal, junto com a internet, junto, né, que está trazendo. O que a gente, como incentivo, faz é sempre olhar a loja física onde o vendedor existe e ele faz a diferença. Então, dentro desse vendedor, o que a gente usa muito é como contratar o melhor vendedor. Porque no final do dia, o vendedor é que faz o seu resultado. Desde o vendedor que não está engajado, que falta, te deixa na mão, esse daí é o pior cenário, mas o cara que vai e performa mal, não está motivado, não quer acessar um sistema novo, não quer descobrir, não quer aprender para poder vender direito, né? Então, o que a gente faz é muito orientado a dados, com software, nós misturamos dados históricos de venda desse vendedor junto com dados de personalidade. Então, a gente roda um teste de personalidade com sua equipe de vendas e com esse teste de personalidade a gente cruza com a informação de quem é o melhor vendedor. E repara que só para você responder a pergunta de quem é o melhor vendedor é super difícil. Então, você vai estar ouvindo, eu te desafio. O que você faria para responder essa pergunta? Quem é o seu melhor vendedor? Geralmente, a resposta que eu ouço é o seguinte: eu peço para alguém me trazer o ranking de faturamento. E aí você quem é o melhor vendedor. E sabe o que a gente enxerga nisso? Às vezes, é que o melhor vendedor que está em primeiro no ranking, ele nem trabalha mais na empresa.
Então, ele não é o seu melhor vendedor, ele foi o seu melhor vendedor e ele continua no primeiro lugar, mas ele não é mais seu vendedor. Então, você precisa analisar isso a um aspecto de responder quem é o melhor vendedor, entender como responder essa pergunta, e você roda um teste de personalidade, porque você consegue entender o seguinte: olha, esse tipo de personalidade aqui está mais aderente para a venda de produtos que estão na frente da loja, esse daqui para venda de produtos que estão atrás da loja, vendas que exigem contrato. A gente consegue fazer essa segmentação e entregar para o RH falando o seguinte: olha, está aqui um roadmap de como você vai contratar através da personalidade, e isso vai aumentar a sua chance de trazer alguém que vai performar melhor nessa posição da loja. Fica muito claro hoje que para um varejista ser competitivo, precisa sim olhar para os dados dessa maneira, detalhado, e ter estratégia e inteligência em cima desses dados. E eu vou querer continuar essa conversa com você, entrando um pouco nessa questão da inteligência artificial no varejo. O quanto que ela é fundamental e importante. Mas antes vou fazer um rápido intervalo aqui e a gente já volta. Muito bem, hoje estamos conversando com Jansen Moreira, que é fundador e CEO da Incentive-me, uma startup de tecnologia para gestão de campanhas de incentivo de vendas. E eu quero conversar um pouquinho agora com ele sobre o impacto da inteligência artificial no varejo, qual que é o cenário atual, como que ele enxerga isso e como que a Incentive-me tem utilizado a inteligência artificial dentro da sua estratégia de negócios. E aí, Jansen, como é que você enxerga tudo isso? Tudo bem. Sobre inteligência artificial, eu acho que quem não está acompanhando o que está acontecendo está muito atrasado. Esse assunto ele está em muita velocidade. Se você está assistindo isso daqui há um tempo depois, talvez até o que eu falo já esteja desatualizado, né? Então é muito importante, se você é varejista, entender o que está acontecendo com a inteligência artificial. Então eu vou pedir a licença para quem está acompanhando para eu trazer um pouco do que é a inteligência artificial, porque a gente está falando hoje de uma forma tangível, para eu chegar onde as coisas que a gente pode fazer de forma prática ali no seu dia a dia, na sua rede, na sua loja. Tá? Primeiro ponto, há um ano e meio atrás surgiu o ChatGPT, né? Ele foi publicado, ele teve acesso. E essa é uma linguagem, é uma inteligência nova, uma inteligência que se chama conversacional. Então, basicamente, o que ele faz imagina, você pega todo o texto que está escrito na internet, da história da humanidade, e você cria isso um dado em que você fala uma palavra e ele vai rodar esse dado e vai prever qual é a próxima palavra com base em tudo que já foi escrito na história, entendeu? Então, se eu falar assim, eu vou pular de... Qual é a chance de eu falar tomate? Não faz sentido. Quase ninguém nunca escreveu isso na história. Por exemplo, vai falar, eu vou pular de paraquedas. Faz muito mais sentido. Então, ele conversa desse jeito, né? E isso é uma tecnologia que a gente ainda está aprendendo os limites do que ela pode fazer. Porque parece uma coisa simples, mas você consegue conversar exatamente com essa tecnologia sem saber que não é um humano por detrás, tá? E ela traz essa inteligência de tudo que já foi escrito na internet em todos os tempos, entendeu? Então, de uma maneira prática, né, eu acho assim, hoje, eu digo que eu faço um incentivo, né? Incentivo eu estimulo sempre, antes de qualquer pessoa, de programadora, marketing, atendimento, antes da pessoa fazer a tarefa dela, ela tem que primeiro tentar fazer com o ChatGPT. Se ela não conseguir, aí ela vai fazer, né? A aba de toda a internet do browser abre no ChatGPT, para você estar sempre lembrado a sempre usar, né? E aí o que o ChatGPT permite você fazer? Então, de uma maneira prática aqui, que não tem muito a ver com ali somente a venda ainda, mas de uma maneira prática, o jurídico. O que mudou no jurídico da Incentive? O jurídico da Incentive, a gente pegava um contrato de um fornecedor, de um cliente, mandava para o nosso jurídico que lia, devolvia, ficava naquele ano. Hoje a gente calibrou um chat GPT, porque você pode calibrar ele com seus dados, né? Então a gente calibrou explicando para ele o que é incentivo, o que a gente faz, tudo mais. Então todo o contrato, antes de chegar no nosso jurídico, a pessoa que está ali negociando o contrato, ela já joga no chat GPT, elimina ali os dados individuais, como uma questão de segurança, mas joga no chat GPT e ela conversa com o contrato. E o ChatGPT mesmo já devolve e fala, olha, essa cláusula tem risco porque vocês são desse modelo, então precisa diminuir isso. Então, isso já acelera muito o processo, né, do jurídico, porque
A área pode conversar com um advogado sem ser um advogado, porque o ChatGPT se comporta como, tá? E aí depois, claro, vai para o jurídico só na hora de assinar, mas a gente encurtou muito o processo, né? É, vou dizer aqui um exemplo, por exemplo, da Incentivo que a gente fez. Como o segredo de uma campanha de incentivo para ela dar certo é comunicação. O varejo hoje tem uma dor muito grande, que é a matriz decide uma coisa, Uhum. e aí para essa informação chegar no vendedor na ponta, cara, ela não chega. Quantas vezes você negociou um preço com o fornecedor, uma baixa de preço, aí você vai na loja no final de semana e o preço está lá, continua, não está o preço certo. Ou então você passou alguma coisa, foi no grupo do WhatsApp da loja, ninguém leu o grupo do WhatsApp da loja, né? Então, a comunicação ela precisa ser precisa e individualizada também. Então, na Incentive antes, a gente priorizava, olha, essa comunicação é para vendedores do primeiro quartil de lojas A. Essa comunicação é para vendedores, não sei o que lá. Então, a gente tinha 72 clusters, a gente fazia manualmente isso, essa clusterização. Com o ChatGPT, a gente integrou ele no nosso processo, de forma que o ChatGPT agora, integrado ao sistema incentivo, ele identifica esse vendedor, ele é novo no sistema, ele é novo na loja, ele já fez venda incentivada, ele não fez venda incentivada, ele tem pontos que nunca resgatou, ele já resgatou. Ele entende todas as variáveis dessa pessoa. Então, hoje, a gente saiu de 70 clusters de comunicação para 2.400 clusters de comunicação, uma coisa que nenhum humano faria. E o ChatGPT escreve a mensagem para aquele indivíduo naquele cluster. A mesma mensagem ela é escrita 2.400 maneiras diferentes para aquele indivíduo poder ser tocado e aumentar a chance de você ser efetivo, né? Hoje, com o ChatGPT, por exemplo, com inteligência artificial, eu estou reduzindo a inteligência artificial ao ChatGPT porque isso é algo fácil. Você entra agora na internet e você passa seu cartão de crédito que custa $20 para o usuário. Se o seu time não está usando, custa $20 para o usuário, você tem acesso a uma inteligência artificial gigantesca, né? Então, por exemplo, um outro ponto que a gente usa é atendimento. Então, se você tem um canal de atendimento para o seu cliente entrar em contato, né? Hoje, o primeiro contato pode ser feito pelo ChatGPT, se você já tem uma biblioteca de atendimentos do passado, você sobe esses atendimentos do passado, os bons, de preferência ser limpo, porque são ruins, sobe os bons. O ChatGPT entende como se comportar, como esse atendimento, o primeiro atendimento, ele pode ser feito já por essa inteligência artificial que reduz o custo de pessoas, de atendentes, e é muito bom. O cliente nem percebe que ele não está falando com uma pessoa, não é aquele atendimento de tipo, gostaria de falar de 4 opções, não, você faz uma conversa. O impacto é gigante, a gente percebe isso no dia a dia, e você está falando do ChatGPT, e para quem está nos ouvindo, o ChatGPT é uma das ferramentas, né, de inteligência artificial que tem no mercado, talvez a mais famosa do momento, porque foi a que trouxe essa revolução da facilidade do uso da inteligência artificial no dia a dia. Existem outras, mas o Jansen está trazendo aí realmente exemplos práticos e simples que, se a gente for usar assim, qual é a palavra que poderia traduzir o impacto da inteligência artificial no varejo hoje? Eu acho que eficiência talvez seja a primeira palavra. Você tem ganho imediato de eficiência, inclusive te permitindo o ganho de escala. Coisas que você não conseguiria fazer em grande quantidade com inteligência artificial, fica muito mais acessível, além de vários outros impactos positivos. Agora, eu queria também olhar do outro lado. Qual que é o desafio de você começar a adotar ou buscar adotar a inteligência artificial, sendo que a mão de obra, em geral, não foi treinada e qualificada para isso? Como que você enxerga esse desafio hoje da necessidade das empresas em geral, e aqui a gente fala muito de varejo, a necessidade de usar e adotar ferramentas de inteligência artificial diante dessa dificuldade de uma falta de preparo e de treinamento? É viável? Como superar isso, na sua opinião, Jansen? Olha, ela não é uma questão de ser viável, é uma questão de vida ou morte. Ou você vai adotar, ou você não vai sobreviver pela concorrência de tanta eficiência que isso traz. Então, imagina na época que começou o computador e as pessoas preferiam máquina de escrever. Aquelas empresas que foram, não, eu sou fiel à máquina de escrever porque ela é boa, elas fizeram uma perda de tempo, de eficiência. Não existe como não adotar isso.
Por isso que eu entendo que o papel do líder hoje na empresa é promover essa mudança de cultura em todos os segmentos possíveis a abraçar a inteligência artificial para um ganho de eficiência, porque você precisa sair na frente, né? Mas o vendedor que está interagindo lá com o meu cliente, ele vai ficar usando inteligência artificial? Não quando ele está interagindo, porque, por sinal, isso, a revolução do que a inteligência artificial está fazendo, ela está tirando o emprego de advogados, de gerentes de marketing, de designers, de um monte de empregos da matriz. Mas o relacionamento humano, a inteligência artificial não consegue substituir. Então, o seu vendedor, ele faz o papel da interação com a pessoa na loja, e a inteligência artificial não vai conseguir substituir. Só que tudo que você vai fazer para capacitar esse vendedor, para contratar esse vendedor, para permitir que Incentivar. ele seja eficiente, incentivar esse vendedor, vai ter inteligência artificial e não tem jeito. É uma questão de tempo. Então, o papel do líder da empresa nesse momento é entender o que é a avalanche dessa tecnologia e promover de uma forma forçada, porque as pessoas não gostam de mudar a cultura. Você precisa promover de uma forma forçada. O que eu criei aqui na empresa eu forcei todo mundo. A nova aba do browser é o ChatGPT, para lembrar todo mundo de que é essa a ferramenta que você tem que usar. Entendeu? Muito E interessante. torcer para que um dia todo mundo mude e a gente fica mais veloz. Não, e essa sua reflexão, ela está muito, muito alinhada com a nossa visão de varejo atual, que inclusive a gente vai discutir num evento lá em Balneário Camboriú, que é o evento do Omni Varejo, em que a gente identifica esse novo momento do varejo, a gente reconhece o papel fundamental e essencial da tecnologia, a gente percebe os impactos dessas novas relações que existem, mas que não deixa de reconhecer a humanização como elemento fundamental, principal, especialmente no varejo, que precisa desse ponto de contato humano. E aí você lembrou muito bem que talvez o vendedor seja o último nessa cadeia a ser substituído, porque até chegar nele, todas as outras áreas talvez tenham sido, mas o vendedor é quem faz aquele aspecto da humanização e da conexão da marca ou do produto com a empresa. Então, acho que é uma boa reflexão que você está trazendo. E eu acho que um ponto que a gente fica aqui sempre nos questionando nos nossos convidados do Varejo SA é assim, qual que é a sua visão de futuro, de próximos passos? Jansen, você acha que chegamos até esse momento, esse é um momento nosso muito importante de transição tecnológica, de implementação de uma ferramenta aí que talvez impacte sem precedentes a história da humanidade. O que você vê aí pela frente de curto prazo como impacto para o dia a dia de um lojista? De uma maneira ampla sobre inteligência artificial. Nós estamos no começo do começo ainda. Então, muita coisa vai fazer. É muito difícil, inclusive, prever tudo que vai acontecer. E eu concordo com você. Eu tenho 2 filhos, um de 5 anos, uma de 2 anos. E eu fico refletindo muito, inclusive, na educação deles. Que tipo de educação que vai preparar para esse mundo que tudo é automatizado, tudo é resolvido pela inteligência artificial? A minha reflexão é que as coisas humanas, que é feito pelo corpo humano, ela não tem como substituir. Pelo menos não temos essa informação ainda. Então, eu acho que os esportes vão crescer muito, a atuação vai crescer muito, o teatro, não o cinema, porque o cinema vai ter vídeos de inteligência, mas o teatro, a pessoa. E nas profissões, vendas corpo a corpo, né, que tem o vendedor e o influenciador, é a última mesmo. Os advogados vão perder emprego antes dos vendedores nessa revolução, né? Hoje, inclusive, até um ponto, assim, eu uso o ChatGPT para que o ChatGPT contar a história para o meu filho dormir na cama. E é uma coisa impressionante, porque você abre ali, você pode falar com a voz e fala, olha, conta pra gente uma história em que mistura o personagem tal com o personagem tal, e ele participa da construção dessa história, e aí o ChatGPT vem e conta uma história, e sempre com um final feliz, uma lição de moral. Isso, de uma maneira geral, tudo está mudando. De uma maneira para o varejo, eu acho que, como toda empresa, o varejo precisa ser forçado a mudar essa cultura o mais rápido possível e adotar inteligência artificial nos processos rotineiros ali que acontece. Mas a minha visão para o varejo
essa transformação do, do, da performance de compra, da experiência do shopper, do omnicanal, da loja física, e-commerce, todos os questionamentos são super válidos. Eu acho que eu acredito muito na conexão do varejo com a indústria, porque ambos são lados que precisam se ajudar. O sucesso de um é o sucesso de outro. Então, essa conexão, por exemplo, que esse Jim faz no assunto de incentivo, de eu conecto com o varejo, conecto com a indústria, eu trago transparência para essa operação, a gente consegue trazer mais verba para a indústria, para o varejo, quando isso acontece. Né? Consegue trazer mais interesse, porque você passa a ser diferenciado dos outros varejistas. Então, você ganha mais atenção ali dentro da indústria. E com isso, você tem melhores resultados. Então, acho que essa conexão com transparência das relações entre varejo e indústria, esse que é o futuro para essa organização omni-experiência que a gente está desenhando. Ah, que legal, acho que é uma boa reflexão. E agora, já para a gente encaminhar para a parte final dessa nossa conversa, queria que você falasse o seguinte: você demonstra realmente ser muito conectado com essas questões de inovação, pelos exemplos que você passou, não só na sua empresa, como também na sua vida pessoal. Você é um entusiasta dessas novidades. Cita para mim aí 3 empresas que você se inspira ou que você acha que são boas referências de inovação e de empresas que estão realmente não só enxergando o futuro, mas mudando o presente que a gente vive hoje. 3 empresas aí que servem de inspiração para você, Jansen. Vamos lá. As 3 empresas que eu acho que estão liderando a inovação no mundo hoje, você tem primeiro a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, né? Ela está no limite ali da fronteira da inteligência artificial. Você tem quem sustenta essa história, e esse nome agora ficou muito grande, porque passou a ser a terceira maior empresa do mundo em valor de mercado, que é a NVIDIA, e antes era uma empresa que fazia placa de vídeo para jogo, e aí, sem querer, essa tecnologia inovadora, o pessoal descobriu que na placa de vídeo de jogo era o melhor lugar para rodar a inteligência artificial do ChatGPT, e agora todo mundo quer comprar e o negócio dele cresceu muito. E o CEO, por acaso, o nome dele é Jensen, né, muito similar ao meu, e eu sugiro vocês procurarem os vídeos que ele está trazendo, as falas dele, uma fala muito real, muito é dolorido, empreender dói, não é fácil, não é esse glamour. Então, eu aplaudo o trabalho da NVIDIA em questão de inovação também. E aqui para o Brasil, a empresa que eu vejo que está promovendo bastante iniciativa de inovação, ela chega a ser cliente nossa também, mas a gente admira muito, é a Porto Seguro. Então, uma empresa muito tradicional, muito grande, um Titanic para fazer uma mudança cultural das coisas, e você você vê iniciativas que não vão só ali do socioambiental, né? São iniciativas que acabam transformando o resultado da empresa também, que está crescendo muito e está cada vez abraçando inovação. Então, a Porto Seguro, a gente teve o contato, ela tem um programa de iniciativa de inovação aberta, por exemplo, que foi quando a gente teve o contato. E é um programa que promove negócio, não é um programa de ficar falando sobre as coisas. Ela está ali e ela sempre se provocando o seguinte: olha, essa startup faz isso, como que a gente coloca isso aqui dentro? Né? Porque inovação é algo que é muito difícil ela acontecer dentro de uma empresa, principalmente do varejo, que tem um ciclo de um mês, se repete todo mês o mesmo ciclo. Então, o questionamento é como você faz como gestor, como você coloca forceps ali a inovação para dentro da empresa. Incorporar, né? Eu acho que é incorporar, exatamente. E eu a acho que Porto Seguro, ela é reconhecida por isso mesmo que você falou. Uma empresa muito tradicional, de uma área muito específica, mas que tem uma visão e um modelo de negócio sempre em busca de adaptação a cada mudança de cenário e uma visão ampla. Eu acho que realmente é um bom exemplo aí que você trouxe para quem está nos ouvindo de modelo de inspiração, né? Não só empresas internacionais, mas aqui no Brasil a gente tem sim algumas que são bem relevantes. E para encerrar aqui, uma última pergunta que eu acho que é importante, assim, dentro desse seu negócio, no segmento que você está, startup de tecnologia, atendendo a conexão entre varejo e indústria, um desafio enorme, mas num momento super legal, né, de mudanças de contexto. O que tira seu sono quando a gente fala de futuro do seu negócio? O que te preocupa hoje? Para onde que você está olhando, assim? O que está te
provocando a buscar superar nesse momento? Tira meu sono hoje a minha empresa, eu não ser capaz de mudar instantaneamente a cultura da minha empresa para que todo mundo abrace inteligência artificial. Eu sinto que cada pessoa que ainda não abraçou a inteligência artificial para fazer o que ela está fazendo é uma ineficiência de tempo que a gente ainda tem dentro da empresa. Então essa para mim é a minha preocupação hoje. Eu acho que essa é a sua preocupação. Não sei se isso te conforta, mas certamente você e mais muito gestor, muito empresário, muito empreendedor está perdendo um pouquinho de sono pelo mesmo motivo. Porque realmente, se a pessoa não está preocupada com isso, ela que está errada, porque todo mundo tem que estar. A inteligência artificial está mostrando isso, a eficiência está cada dia mais como diferencial competitivo fundamental. Se ainda é tolerável hoje uma perda de eficiência, já já não será mais, porque não tem mais motivo, né? A inteligência artificial está aí para nos ajudar em todos os aspectos do nosso dia a dia. Bom, a conversa foi boa, o tempo passou rápido. Quando a gente fala assim, vai ser uns 40 minutos de conversa, a gente olha, passa voando, né, Jansen? Mas isso que é bom, a gente consegue falar de várias coisas, acho que trouxe bastante insight, muita reflexão. Queria pedir para você deixar aqui sua mensagem final para quem está nos ouvindo e deixar também os seus contatos, contato da sua empresa, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Claro. Mensagem final: eu encorajo todo mundo a ser um entusiasta da inteligência artificial nesse momento. É uma das grandes revoluções da humanidade que a gente está passando. Ela é muito simples, ela não envolve nada técnico, o que é impressionante. Convido todo mundo a vir conversar comigo sobre inteligência artificial. Então, se você quer estar no início, quer ajuda ou quer discutir o futuro do que vai acontecer, pode me achar no LinkedIn. Meu LinkedIn é Jansen Moreira. Meu e-mail é jansen@incentive.me, incentive.me, não tenho .com.br. E eu me coloco à disposição para fazer parte dessa grande discussão, dessa revolução tecnológica que a gente está passando. A gente que agradece sua presença, seus insights, reflexões, sua contribuição. E mais uma vez eu falo, você vai estar com a gente no nosso evento lá em Balneário Camboriú, em setembro. Acho que vai ser uma grande oportunidade de falar não só com quem ouve aqui o Varejo SA Podcast, mas com todo mundo também, líderes, empresários de todo o Brasil, junto com outros especialistas, para a gente poder discutir um pouco sobre esse novo momento do varejo, os desafios, tecnologia, inteligência artificial. Então, a gente que agradece, obrigado pela presença. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. E na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode conferir os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir nossos conteúdos e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.